Imagine pilotar um F-15 ou F-16 ao lado do seu colega de esquadrão quando é cercado por drones inimigos e sente-se mais próximo da morte do que nunca. É ruim, mas seria muito foda ser piloto de caça. Você pede apoio aéreo imediato e em poucos minutos uma frota inteira de pequenas, mas poderosas aeronaves de combate aparece no horizonte e enfrenta os drones em combate aéreo. Só tem uma coisa estranha nisso: não há cockpit. Esse cenário provavelmente vai se tornar realidade em um futuro não tão distante com o Shexbat, o caça mais avançado do mundo pilotado por IA, que está sendo desenvolvido intensamente pela SHIELD. IA. Agora, se olharmos além do que está diante dos nossos olhos, temos que nos perguntar se o surgimento desse design revolucionário não está anunciando uma nova era de guerra, porque pode ser exatamente isso. Vamos falar sobre isso. Início e design. Muito antes do XBAT, a Shield IA desenvolveu o VBAT, que era um veículo aéreo não tripulado com capacidade de decolagem e pouso vertical, usado apenas para reconhecimento. O VBAT resistiu à guerra eletrônica na Ucrânia, com oficiais ucranianos elogiando-o por permanecer no ar após ataques que derrubaram outros drones. E em algum momento, alguém na SHIELD pensou: e se pegássemos essa tecnologia e aplicássemos em aeronaves de combate? E essa é basicamente a ideia por trás do XBAT. Uma aeronave de combate não tripulada com capacidade VTOL que pode ser lançada e recuperada em qualquer lugar, em terra ou no mar. Pode atuar de forma independente como drone de combate colaborativo ou ala leal, com desempenho similar a caças de quinta geração, segundo seus criadores. Em uma entrevista ao Warzone, o vice-presidente sênior e gerente-geral da Shield IA, Armor Harris, que é um nome fantástico se você trabalha na indústria de defesa, revelou alguns detalhes. É importante destacar que o próprio Harris desempenhou um papel fundamental no desenvolvimento da capacidade de pouso vertical do Falcon 9 da SpaceX. O Falcon 9 já pousou com sucesso mais de 100 vezes, tornando esse conhecimento muito valioso para desenvolver um caça não tripulado com pouso vertical. Embora o mecanismo exato da capacidade VTOL do XPAT seja secreto, é provável que seja similar ao VBAT, que usava um rotor carenado de motor único para decolar e pousar verticalmente, além de mudar para voo horizontal. Porém, o motor do XPAT é bem mais potente. Como mostrado no vídeo promocional da Shield IA, o XPAT decola como um foguete sendo lançado ao espaço sem qualquer propulsor ou outra forma de assistência. Isso foi confirmado por Harris, dizendo que a diferença fundamental entre o XPAT e outros sistemas VTOL, como o F-30 e 5, é que o XPAT não precisa de um sistema de elevação complicado para realizar a decolagem vertical. O motor exato usado no XPAT também é secreto, mas Harris confirmou que ele está na mesma categoria do Pratt e Whitney F-100 e do F-110 da General Electric. Ambos os motores foram usados nos F-15 e F-16 em várias versões, e a relação empuxo-peso desse motor permite que o XPAT decole na vertical. Essa relação não é o único fator-chave para o VTOL. Isso está no bocal de vetoração de empuxo. Ao contrário das aeronaves VTOL existentes, o XPAT vai decolar e pousar realmente na vertical, com o nariz inclinado quase totalmente para cima, em direção ao céu. Aeronaves VTOL pilotadas, como o F-30 e 5B ou o aposentado Harrier, não fazem isso. O termo vertical não deve ser interpretado literalmente nesse caso. Embora a aeronave possa decolar verticalmente, diferente das aeronaves convencionais, que decolam na horizontal e depois inclinam o nariz para cima, o nariz da aeronave nunca fica realmente na vertical. Ele não está apontado para o céu. No entanto, o XBAT foi projetado para personificar a designação VTE, no sentido mais literal da palavra, com seu nariz inclinado para cima, tanto na decolagem quanto no pouso. Para decolar, o XPAT usa uma tecnologia criada para um programa experimental do F-15 no fim dos anos 90 chamada Active, sigla de Tecnologia de Controle Avançado para Veículos Integrados. Em essência, um F-15 Eagle modificado foi usado como demonstrador para testes de tecnologias VTOL e STOL. That's not something for short takeoff and landing, by the way.
O F-15, modificado, era capaz de decolar a velocidades tão baixas quanto 68 km por hora ou 42 milhas por hora, o que é insano, considerando que a aeronave pesava cerca de 21 toneladas ou 47 mil libras. Ele também podia pousar em uma pista de apenas 500 metros ou 1.650 pés, enquanto um F-15 normal precisa de uma pista 4 vezes maior. Para pousar, o Shexbat utiliza uma tecnologia semelhante à do X-13. O X-13 Vertajet foi um jato experimental VTL, desenvolvido pela Ryan Aeronautical na década de 1950. Embora nunca tenha sido colocado em produção devido à logística complicada, à falta de necessidade operacional e porque as restrições tecnológicas da época não permitiram aperfeiçoar a tecnologia proposta, ele conseguiu realizar decolagem e pouso vertical no verdadeiro sentido da palavra. A maneira como ele conseguiu isso é muito semelhante ao X-Bat. O Vertajet decolava verticalmente, mudava para voo horizontal e depois pousava verticalmente, sendo recuperado por um sistema de cabos. O X-Bat não usará sistema de recuperação por cabos, pois resolveu o maior desafio do pouso vertical: a orientação e o controle reversos. Pousar totalmente na vertical seria muito desconfortável e antinatural para um piloto humano, pelo mesmo motivo que você acha desconfortável e antinatural correr de costas. Talvez você pense, eu estaciono meu carro de ré todo dia e nunca tive problema. Mas não é igual, pois você se move devagar, não opera uma máquina de 100 milhões de dólares, a menos que tenha um carro muito caro, e não vai morrer se bater na guia. O X-Bat será capaz de pousar dessa forma por causa do sistema de orientação, navegação e controle de pouso em posição vertical que a Shield IA desenvolveu anteriormente para o V-Bat. Harris explicou que a tecnologia está apenas sendo transferida do projeto anterior, onde funcionou perfeitamente. Outra dificuldade em pousar na vertical é que a aeronave tem pouco combustível e precisa pousar sem usar pós-combustores, usados na decolagem. Além disso, como o X-Bat decola muito rapidamente, mas pousa devagar, o uso de pós-combustores por tanto tempo não permitiria parar no solo, o que é mais um bom motivo para não usá-los. Esse problema foi mitigado apenas reduzindo o tamanho da aeronave. Enquanto os motores da classe F-100 e F-110 usados no X-Bat são projetados para aeronaves de combate como as classes F-15 e F-16, o X-Bat é muito menor e muito mais leve. Ele tem 26 pés, ou 7,9 metros de comprimento, com uma envergadura de 39 pés, ou quase 12 metros, e uma altura de apenas 4,7 pés, ou 1,43 metros, enquanto seu peso é desconhecido. O F-16, para comparação, tem 16 pés, ou quase 5 metros de altura, com uma envergadura de 32 pés e 8 polegadas, pouco menos de 10 metros, e um comprimento de 49 pés e 5 polegadas ou pouco mais de 15 metros. Então, o X-Bat é uma aeronave muito menor que efetivamente possui o mesmo tipo de potência, o que significa que ele tem uma ótima relação empuxo-peso, permitindo que ele pouse sem o uso de pós-combustores. Atualmente, a Shield IA não está tentando tornar o X-Bat muito leve. O design é bem conservador, afirmou Harris, com superfícies externas de material composto, mas muito metal pesado, do tipo físico, não o musical por dentro. O objetivo deles agora é colocar esse projeto em produção em massa o mais rápido possível e depois trabalhar em melhorias para deixar o design ainda mais leve no futuro, o que vai tornar o pouso ainda mais fácil. Apesar de o pouso ser possível na teoria, mais um problema surgiu na forma do fluxo de ar. Ao pousar, a entrada de ar do X-Bat fica oposta ao fluxo, o que foi um dos maiores desafios para os engenheiros ao construí-lo. Para resolver isso, o X-Bat fará uma manobra cobra ao mudar da posição horizontal para vertical antes do pouso. Muito legal! A entrada de ar foi projetada para acomodar essa transição e a trajetória da manobra garante que a entrada nunca fique mascarada, que é o termo aeronáutico para quando o motor é sufocado porque o fluxo de ar é bloqueado pela fuselagem. Testes em túnel de vento confirmaram a eficácia da solução. O X-Bat pode passar de um ângulo de ataque de 90 graus para um ângulo completamente horizontal, de 0 grau, e voltar para 90 graus sem nenhum problema na entrada de ar. O X-Bat foi projetado como caça multifunção, com 2 compartimentos internos de armas e pontos de fixação externos, como a maioria dos caças tripulados atuais.
conforme a missão, pode ser equipado com armas ar-ar, ar-solo, antinávio e ataque a alvos de superfície. Ele também pode ser equipado com um conjunto de guerra eletrônica e usado especificamente para esse fim, o que pode ser especialmente útil se o X-Pat for utilizado em uma função de escolta. Em seus vídeos promocionais e renderizações, a Shield-IA mostra o X-Pat com o AIM-174, um míssil ar-ar de longo alcance, e alguns AIM-120. Os mísseis AIM-RAM, que são mísseis ar-ar avançados de médio alcance e além do alcance visual, e a Shield-IA confirmou que ambos cabem a bordo do X-Pat. Os sensores são fundamentais para a capacidade de combate do X-Pat. Embora ele possa, e muito provavelmente será usado junto com caças tripulados, pelo menos inicialmente, ele precisa ser totalmente operacional por conta própria. Sem qualquer interferência ou comando humano, ele precisa ser capaz de escanear sua área imediata e, se necessário, se envolver em vários combates sozinho. Esses combates podem envolver várias funções ou ocorrer na mesma missão. Por exemplo, ele pode ser instruído a destruir canhões antiaéreos antes de atacar um navio. Isso é fácil para um piloto humano, mas programar um drone para fazer isso sozinho é difícil, e a Shield-IA afirma ter aperfeiçoado a tecnologia. Harris permaneceu reservado sobre os detalhes, mas disse que o X-Pat, citando suas palavras, pode operar em uma rede de sistemas, mas se essa rede não estiver disponível por qualquer motivo, ele também pode caçar sozinho. Fim da citação. Então, mesmo que o X-Pat perca todo o contato com a base, ele ainda continuará a missão sem precisar de mais comandos. Embora ele não possa pensar, afinal de contas é um drone movido por IA. Ele não precisa de uma conexão constante com os operadores para funcionar, e a única maneira de desativá-lo seria destruí-lo, seja fisicamente ou interferindo em sua eletrônica. A segunda opção seria o pensamento imediato de muitos comandantes que se veem diante da ameaça de um caça autônomo, mas a Shield-IA não deixou seu novo projeto indefeso. Harris, da Shield-IA, acredita que guerras futuras serão vencidas por quem atualizar seu software mais rápido, o que significa que a Microsoft seria a primeira a cair, já que as atualizações do Windows demoram muito. Brincadeiras à parte, porém a Shield-IA já espera alguns problemas com guerra eletrônica e ataques cibernéticos ao X-Pat no início. Isso se baseia na experiência do V-Bat na Ucrânia, onde seu desempenho inicial não foi perfeito. Harris afirma que o pior dia de qualquer novo sistema é o primeiro. A diferença entre projetos bem-sucedidos e fracassados está na rapidez de atualização diante de novas ameaças. Em ameaças cibernéticas, não há solução única para todos. Firewalls estão sendo criados ao redor do X-Pat para proteger o caça, usuários, rede, empresa desenvolvedora, patches de software e qualquer possível ponto fraco contra o inimigo. Um castelo é tão forte quanto sua muralha mais fraca. Falando em firewalls, Harris criticou o Departamento de Defesa dos Estados Unidos, agora Departamento de Guerra, pela rigidez em melhorias de software, o que pode dificultar o uso do X-Pat futuramente. Harris disse que o Departamento de Guerra está focado demais em dificultar a alteração e atualização do software. Sim, você está se protegendo contra uma categoria de ameaças cibernéticas, mas, por outro lado, se for muito difícil atualizar o software de um sistema, esse sistema vai enfrentar muitos desafios quando os mísseis começarem a voar e você perceber que precisa fazer mudanças. Agora, alguns engenheiros da Shield-IA, incluindo Harris, têm experiência de primeira mão com isso vinda da Ucrânia, onde as forças russas demonstraram como a guerra anti-drones se desenvolve rapidamente. Resumindo, se surgir um problema, basta uma atualização para resolvê-lo, e o X-Pat será aprimorado continuamente ao longo dos anos. Implantação e desempenho. O X-Pat foi claramente projetado com a intenção de armar os Estados Unidos e seus aliados. Não há segundas intenções nesse sentido, como a própria Shield-IA admite. Harris afirmou que, durante o brainstorming do projeto, a principal dúvida era como os Estados Unidos poderiam competir com a China, que investe e produz mais em tecnologia militar. A resposta para isso é inovação, e a equipe da Shield-IA acredita que o X-Pat vai revolucionar a Força Aérea. Armor Harris afirmou: o X-Pat,
oferece capacidades de um F-35 ou caça de quinta geração em um pacote de decolagem e pouso vertical, entregando isso a 1/10 do custo total de um caça de quinta geração. Ao reduzir os custos, conseguimos enfrentar as aeronaves de quinta e sexta geração da China com algo muito mais barato. Fim da citação. Há 3 coisas que tornam o Shixpat diferente da melhor maneira possível e também nos mostram como ele será usado, pelo menos em teoria. Uma delas é a capacidade vetor da aeronave, sobre a qual já falamos bastante até agora. A Shield-IA prioriza o VTOL porque, em jogos de guerra recentes, os Estados Unidos perderam mais aeronaves no solo do que no ar. O termo jogo de guerra não se refere a Battlefield ou Company of Heroes, mas aos jogos estratégicos detalhados usados por militares para treinar oficiais em estratégia, tática e decisão. É o mais perto que um oficial chega de comandar um exército em conflito sem realmente fazê-lo. Os jogos de guerra americanos mostram consistentemente que os ativos aéreos estão em mais perigo no solo do que no ar. E o motivo disso é que o país investiu bilhões de dólares no desenvolvimento de caças praticamente invencíveis. Ao mesmo tempo, negligenciou a sobrevivência dos abrigos de aeronaves, colocando os ativos aéreos em sério risco. Isso é especialmente verdadeiro no Indo-Pacífico, segundo o relatório do Instituto Hudson, Washington, D.C. Especialistas alertaram autoridades em 2023 e 2024, mas enquanto o tema é debatido, a China mais que dobrou os abrigos de aeronaves, reforçados e não reforçados, e a Rússia também age nesse sentido. Portanto, se os caças estão em perigo no solo, a coisa mais segura a fazer é movê-los para longe o suficiente e mantê-los fora do alcance do armamento chinês. Isso, porém, leva a outro problema, que novamente pode ser resolvido com VTOL, o reabastecimento. No teatro de combate do Pacífico, caças dependeriam muito do reabastecimento aéreo devido à distância da área de engajamento. Se esse conflito ocorresse, a China tentaria impedir a aproximação dos aviões-tanque dos Estados Unidos, limitando o alcance deles. A China os manteria afastados, impedindo que reabastecessem os caças ou aumentassem o alcance para ameaçar o país. A solução da Shield-IA para ambos os problemas é simples. Basta colocar os caças no ar o mais rápido possível, e o VTOL é o método mais rápido para isso. Assim, você os mantém próximos, sem precisar de aviões-tanque para reabastecer, e o risco de serem destruídos na pista é bem menor que com caças de decolagem convencional. A segunda coisa que faz do Shixpat um investimento sensato é o fato de ser uma aeronave de combate multifunção capaz de realizar missões ar-ar, ar-superfície, ar-terra e de guerra eletrônica. Ele também poderia realizar missões de inteligência, vigilância e reconhecimento. Ativos aéreos são investimentos de longo prazo que precisam ser mantidos e cuidados para sempre, e o Departamento de Defesa, logicamente, preferiria investir em uma aeronave que possa usar de várias maneiras diferentes do que em uma aeronave que só possa usar de uma forma específica. Falamos sobre isso no vídeo da aposentadoria do Warthog aqui no Mega Projetos. Veja, embora o soldado comum goste do Warthog, o Departamento de Defesa o considera um projeto super especializado e caro demais pelo que oferece. Vale destacar que ameaças e campos de batalha estão evoluindo. Nas palavras de Harris, os Estados Unidos passaram de combater terroristas no Oriente Médio para enfrentar a ascensão da China no Pacífico e lidar com a Rússia adversária e a Europa Oriental, que são basicamente 3 conjuntos de problemas diferentes. Fim da citação. Assim, a capacidade de qualquer projeto, autônomo ou não, de se adaptar a novos cenários pode ser inestimável. A terceira e última característica em que os engenheiros se concentraram foi transformar o Shixpat no primeiro sistema de armas realmente projetado para autonomia desde o início. Quando se trata de aeronaves de combate colaborativas, conhecidas como CCA, a maioria dos projetos é destinada a servir como ala fiel, fazendo parte de uma rede maior. O Shixpat foi desenvolvido para operar de forma autônoma, cumprindo qualquer missão tão bem quanto uma aeronave tripulada, mas sem piloto. Ao mesmo tempo, ele deve ser capaz de operar como um ala fiel para um piloto humano ou como membro de um grupo de ataque composto por outros Shixpats. De forma simplificada, a Shield-IA descreve o Shixpat como um caça que pode colaborar com outros recursos
caso seja necessário, mas é o primeiro caça autônomo verdadeiramente independente do mundo. Na prática, o X-Pat é capaz de decolar e pousar em solo firme usando seus trailers de lançamento, assim como em navios cargueiros, navios de assalto e porta-aviões. Veículos de lançamento e recuperação são um desafio extra, pois a Shield-IA precisa produzi-los junto com os X-Pats, mas são basicamente caminhões com trailers de lançamento. O projeto foca em navios de combate e porta-drones. Porta-aviões não são ideais para o X-Pat, pois podem ser usados de forma mais eficiente. Um X-Pat pode, idealmente, decolar e pousar em qualquer navio com superfície plana, e porta-aviões são pistas móveis para aeronaves de combate sem capacidade VTL. Não faz sentido guardar vários X-Pats em um porta-aviões se podem ser lançados de quase qualquer navio. Para os engenheiros da Shield-IA, o X-Pat seria usado em outros navios. Um único navio de assalto anfíbio, classe América, comporta 60 dessas aeronaves de combate. A ideia deles é que 5 desses navios poderiam transportar um total de cerca de 300 X-Pats. E de repente, esse grupo de ataque seria capaz de controlar o mar em 1000 milhas náuticas em qualquer direção, sem a necessidade de um porta-aviões. X-Pats também podem ser usados em navios de combate litorâneos, que possuem convéses de voo para lançar e recuperar esses caças. Existe ainda a opção de remodelar cascos de navios cargueiros. Para implantar e recuperar uma frota de X-Pats, basta remover os contêineres e instalar um convés. Sobre a comunicação além da linha divisada e a parte de IA desse projeto pilotado por IA, a ideia é direcionar a aeronave por meio de uma interface com instruções amplas. Um operador informaria ao X-Pat sua zona de operações e tarefas a cumprir. Isso, porém, não o tornaria totalmente autônomo, pois sempre haveria alguém em um módulo de controle supervisionando as operações. A parte autônoma atua quando a comunicação entre a aeronave e o operador é perdida. O X-Pat receberia instruções finais e regras de engajamento, esclarecendo o que pode ou não fazer, e cumpriria a missão conforme esses parâmetros. Harris afirma que o X-Pat é mais avançado que qualquer sistema militar autônomo atual. Assim, ele foi projetado para navegar e pousar de forma autônoma. Ele possui um sistema de posicionamento, navegação e temporização que permite navegar sem uma conexão ativa com o sistema de posicionamento global. Esse ponto foi crucial no desenvolvimento, pois o GPS é sempre contestado em batalha e o inimigo sempre tentará cortar os sistemas de navegação. Então, o X-Pat precisa de um sistema offline. O V-Bat provou que isso é uma ótima característica na Ucrânia, já que ele não depende de GPS, então sempre que as forças russas ativavam sistemas de bloqueio de GPS, o V-Bat não era afetado, e o mesmo sistema foi, claro, aplicado ao X-Pat. Quando se trata de ações de combate ofensivas, a SHIELD-IA insiste que sempre deve haver um homem no comando. O X-Pat não pode ter permissão para tomar a decisão de abrir fogo contra um humano por conta própria, seja esse humano um soldado de infantaria no solo ou um piloto em outra aeronave. Nesse sentido, o X-Pat vai operar sob princípios rígidos. Se ele assumir papel defensivo, o operador apenas o instruirá a patrulhar uma área como sentinela com autorização automática para destruir invasores da área restrita. Ao caçar um alvo, as instruções serão ainda mais rígidas. O X-Pat deverá identificar um alvo com pelo menos 2 identificadores distintos, a bordo ou fora, e só então receberá autorização para engajá-lo. Ele também terá função de apoio a uma aeronave tripulada, atuando como sensor e identificador, fornecendo informações ao piloto sobre o alvo e dificultando a ação de aeronaves inimigas com guerra eletrônica. Em uma configuração de combate, o X-Pat terá um alcance de cerca de 1000 milhas náuticas, com um alcance de translado de aproximadamente 2.000 a um teto de voo de cerca de 50.000 pés ou 15 quilômetros. O X-Pat alcança grandes distâncias porque prioriza sustentação, não manobrabilidade ou baixo arrasto. E, do jeito que Armor Harris colocou, não é, aspas, uma plataforma hipermanobrável de 9G. Na verdade, é um projeto de 4 a 5G. Além de priorizar a sustentação, ele é movido, como explicado anteriormente, por um motor normalmente usado em aeronaves maiores e mais pesadas, o que lhe proporciona potência suficiente para voar por distâncias enormes. Embora seja uma aeronave de cruzeiro subsônica, é de alto nível subsônico, e sem revelar os números, Harris confirmou que o X-Pat se aproximará de Mach
um superando o desempenho das atuais aeronaves de combate colaborativo da Força Aérea dos Estados Unidos. Alto subsônico ainda é subsônico, e voar abaixo da velocidade do som é um desempenho aéreo fraco para os padrões das aeronaves de combate modernas. Isso é, junto com a falta de manobrabilidade, a maior fraqueza do X-Pat. Mas ele poderia compensar isso com baixo custo de produção, capacidade de armamento, habilidades e fácil implantação e logística. E, o principal, é que não é preciso arriscar a vida de um piloto ao enviar o X-Pat para uma zona de combate. O X-Pat é uma aeronave furtiva, de baixa observabilidade e, segundo seus criadores, tem maior capacidade de sobrevivência que outras aeronaves de combate colaborativas, o que ajuda a compensar a falta de velocidade. Há um equilíbrio entre potência e furtividade devido ao motor com pós-combustão que facilita a detecção infravermelha da aeronave. Mas sem entrar em detalhes porque são classificados, a Shield-IA afirma ter minimizado tanto a observabilidade por infravermelho quanto por radar. A Shield-IA afirma que, com esse design e desempenho, a Força Aérea dos Estados Unidos pode operar uma frota de X-Pats com custos 10 vezes menores que os de aeronaves de quinta geração, tornando o projeto muito mais acessível por hora de voo. A Shield-IA garante 10 anos de vida útil para esta estrutura do X-Pat, que será vendido pelo mesmo preço de outros CCAs. A questão é, qual o próximo passo do X-Pat? O futuro. No momento desta gravação, o X-Pat está em desenvolvimento há menos de 2 anos. Engenheiros da Shield-IA esperam demonstrar todas as capacidades de voo em 2028 e iniciar a produção em massa em 2029. Isso, porém, é só o início da história do X-Pat. No design e produção, ainda há muito a melhorar. Por exemplo, os engenheiros projetaram o primeiro X-Pat com espaço dedicado para instalar um sistema de sonda e cesto para reabastecimento aéreo. O sistema não está presente no momento simplesmente porque não há necessidade dele. Se o projeto for totalmente implementado e a experiência mostrar necessidade de reabastecimento aéreo, ele pode ser facilmente atualizado. O treinamento certamente será uma questão. Este é um projeto novo e os operadores e a força conjunta precisam aprender a usar essa tecnologia em combate. Se o Departamento de Defesa pedir antecipadamente, a Shield-IA usará aeronaves autônomas atuais para treinamento até o início da produção do X-Pat. Eles já fazem muitos voos com várias plataformas globais. Pilotos de aeronaves tripuladas também podem treinar junto ao X-Pat virtual. Não é necessário que estejam no ar para que um piloto aprenda a instruir e voar ao lado da aeronave. Dito isso, fica claro que o X-Pat tem potencial para revolucionar a forma como as guerras são travadas no ar e causar um forte efeito dominó nas águas doutrinárias da Força Aérea. Ainda está longe de ser um produto final. Talvez, daqui a alguns anos, todos digam: lembra quando achávamos que caças não tripulados dominariam o mundo? Ou poderíamos dizer: lembra quando rimos do X-Pat? Como fomos ingênuos! Agora, o principal debate sobre o X-Pat é ser um caça autônomo com IA. E como um comandante experiente ou um piloto de combate poderia realmente confiar no que é, essencialmente, um software voador? Esse é um ponto justo. Mas, por outro lado, a reação à maioria dos avanços tecnológicos, seja na indústria de defesa ou em outro setor, geralmente foi algo como: isso é insano e nunca vai funcionar. Mas depois acaba sendo: ah, funciona! Quem sabe como isso vai acabar? Nós certamente não sabemos. Mas o que sabemos é que se o X-Pat for bem sucedido, nem conseguimos imaginar o que nos espera daqui a 20 ou 30 anos. Obrigado por assistir.